Agora vamos treinar com questões de emprego e regência de pronomes relativos da FGV. A FGV, ela não pega muito pesado nesse assunto. Então você vai ver, vamos treinar aí, mas você vai ver que é um assunto tranquilo aí, nada demais. Nessa questão, a banca diz, ó, assinale a frase em que o vocábulo onde está mal empregado. Questão tranquila em que você tem que lembrar que o onde, ele dá a ideia de lugar. Então, em todas tem que haver ideia de lugar. A única que não traz ideia de lugar, é isso que você vai ter que descobrir aí. Então, vamos lá. Letra A. O mistério é um muro onde a inteligência esbarra. Perfeito, ó. O onde está retomando o muro. E muro é lugar. Tranquilo. É isso aí. Show. A banca quer o erro. Então, vamos lá. B. O bom não é bom onde o ótimo é esperado. O ótimo é esperado em algum lugar. Esse onde nem pronome relativo é. Ele é advérbio. Advérbio de lugar. Mas está bem utilizado. Ele se refere ao verbo. Ele não está retomando nada. Entendeu? É como se eu dissesse, o ótimo é esperado em algum lugar. Não é o lugar. Então, se dá a ideia de lugar, tá certa. Então, repare que não é só o onde pronome relativo. O onde ele pode ser pronome relativo, se ele estiver retomando o antecedente, e ele pode ser advérbio. Nos dois casos, sendo pronome relativo ou advérbio, ele tem que indicar lugar, entendeu? Então, a letra A e a B estão certas porque o onde está indicando lugar. Vamos ver assim, ó. Não olhe onde você caiu. Ele também não é pronome relativo, não está retomando nada. É advérbio de lugar. Perfeito, ó. Então, aqui ele é PR. Aqui ele é advérbio. Tá certa. A letra C ele é advérbio de lugar, tá certa. Vamos ver a D. Felicidade é um lugar onde. Tá linda, ó. Esse onde, retomando aqui, lugar. Perfeito. Felicidade é um lugar onde. A banca queria a única com erro. Resposta, letra E. A adolescência é a melhor época da vida onde. Tá errado, por quê? Porque época é tempo, não é lugar. Então seria quando todos os erros são compreendidos. Tá bom? Não dá ideia de lugar, dá ideia de tempo. Próxima. Aqui, a banca traz duas frases. Olha, comprei calças de lã na Europa. O preço das calças foi baixo. A forma adequada de juntar essas duas frases numa só, de modo a evitar a repetição da palavra calças, comprei calças. O preço das calças. Então, repare que a palavra calças, ela apareceu duas vezes. Então, você vai ter de substituir a segunda ocorrência por um pronome relativo, para evitar essa repetição. E aí, veja que no contexto, a ideia de posse, o preço delas. Se há ideia de posse, qual é o único relativo que indica essa ideia de posse? Resposta. Letra C. Comprei calças de lã na Europa, cujo preço, porque é o preço das calças. Então, por que foi o cujo? Entendeu por que foi o cujo? Porque havia ideia de posse, o preço delas. Letra A. Comprei calças de lã na Europa, que o preço foi baixo? Não, é o preço delas, posse. A única que deu dúvida foi a B. Muita gente ficou em dúvida na B, na prova. Mas aqui, ele não estava falando do lugar, ele estava falando do preço das calças. A letra B, por si só, não está errada, mas ela não tem a ver com a frase lá de cima. Porque não é, ó, comprei calças de lã na Europa, onde o preço foi baixo. Beleza, o preço foi baixo neste lugar, na Europa. A frase não está errada, só que a ideia era de posse. Por isso, não foi a B, entendeu? C, comprei calças de lã na Europa, cujo preço foi baixo. Essa aí foi a resposta. D, comprei calças de lã na Europa, em que o preço? Comprei em onde? Não. Resposta letra C. Vamos mais. Aqui, a banca coloca, ó.
Observa-se o correto emprego do pronome relativo em a banca quer, a única correta. Letra A. O julgamento a que se assistiu foi transmitido via satélite. Quem assiste no sentido de ver, o assistir no sentido de ver, presenciar, rege preposição a. Quem assiste, assiste a. O julgamento a que se assistiu. Linda, perfeita. Resposta letra A. Letra B. Eis um programa de TV cujo assunto me interessa. O certo teria sido sem o artigo. Cujo não pode vir seguido de artigo. Vamos ver a C. O escritor que me refiro, quem se refere a que me refiro. Letra D. Foi preso procurado, a imprensa deu destaque. Quem dá destaque ao qual. Quem dá destaque a. E a letra E, esse é o medicamento onde, sem ele, o paciente não sobrevive. Tudo errado. Teria que ser sem o qual o paciente não sobrevive. Ou sem que, poderia usar o que, o qual. Porque não há ideia de lugar. Tá bom? Vamos mais. Não há tantas questões assim da FGV desse assunto. Mas são tranquilas, veja. Vamos mais uma, ó. De acordo com a norma padrão, o pronome relativo está corretamente empregado. De novo, você vai marcar a única correta. Letra A. Essas são algumas ideias por cujos ensinamentos procuro me guiar. Quem seguia por. Esse por estava certo. O cujos também está certo, porque são os ensinamentos das ideias. O erro está no artigo. Vamos ver a B. Aquelas são as mais antigas histórias de comércio às quais se tem memória. Quem tem memória de. Então, certo teria sido dizer das quais se tem memória. C. Apresentou um projeto que a principal filosofia dele. Não há uma ideia de posse entre a principal filosofia do projeto? Então, teríamos que reestruturar essa frase. Teria que ser assim, ó, tem que tirar esse que a e dele, e teria que ser cuja, olha como ficaria perfeito. Apresentou um projeto cuja principal filosofia é. Por que cuja? Porque é a principal filosofia do projeto. Posse, cuja principal filosofia. D. O comportamento ético por que um povo se orienta, quem se orienta por um comportamento. Nessa frase, nesse contexto, quem se orienta por um comportamento. Linda, perfeita resposta, letra D. E o filósofo onde me refiro, não, filósofo não é lugar de nada. Então seria a que ou ao qual me refiro. Tudo bem? Vamos à última. Aproveite aí. De acordo com a norma padrão, o pronome relativo está corretamente empregado na seguinte alternativa. Letra A. Esses são alguns autores sem cujas ideias ele jamais teria escrito o artigo. Bom, primeiro vamos ver o cujas. Está correto o cujas? Há entre esses dois substantivos, ideias e autores, posse, uma relação de posse. Porque ele está dizendo, ó, ideias dos autores. E vamos ver se a preposição sem agora está certa. Ó, coloque a frase na ordem direta. Ele jamais teria escrito o artigo sem as ideias dos autores. Sem as ideias. Aqui tá linda a preposição sem. Resposta letra A. Se você colocar na ordem direta, vai ficar: ele jamais teria escrito o artigo sem as ideias. Regência é isso, é contexto. Nesse contexto, a preposição sem é perfeita. Resposta letra A. Agora vamos corrigir as outras. Olha, as características que um povo se identifica, quem se identifica com o que? Faltou a preposição do identificar-se. Na letra C, esse é o projeto cuja meta, teria que ser sem artigo, cuja meta é a meta do projeto. D, eis os melhores poemas nacionalistas
dos quais quem tem conhecimento de. E letra E, aqueles são os escritores cujos foram lançados os romances traduzidos. Teria que ser cujos romances, teria que reestruturar essa frase. Teria que ser, cujos romances, vou reescrever aqui, cujos romances traduzidos, teria que aproximar o substantivo romances lá do cujos. Cujos romances traduzidos foram lançados. Entendeu como é que ficaria? Seria, os romances traduzidos dos escritores foram lançados. Aí sim, ficaria certo, Teria que reestruturar. Por isso, a resposta é letra A. É sempre mais difícil corrigir as demais, né? Às vezes, é o que eu digo sempre, que sirva aí como um alento, né? Como uma paz. Às vezes, você sabe que está errado, mas você não sabe por quê. Beleza. Eu é que estou aqui no vídeo e quero corrigir, explicar cada uma. Mas você não viu que está errado, que às vezes é tão difícil. Você viu a última aí, a letra E, para corrigir, ela estava toda mal escrita. Para corrigir dá um trabalho danado, tá? Você não precisa perder esse tempo em prova. Daqui a pouco eu volto com mais. Até já!